Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ludmila e eu vou fazer com vocês a resolução, a explicação e resolução da aula 5 dos 7º anos, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui, ó, divisibilidade por 2, 5 e 10. O que é isso, gente? A divisão, quando a gente estuda, né, os critérios de divisibilidade, quando a gente estuda os critérios de divisibilidade, a gente consegue analisar se um número é divisível por exemplo, 2. O que significa? Só de bater o olho, né? Bater o olho eu falo assim, né? Alguns, no caso o 2, o 5 e o 10, é só bater no olho a gente já vê se esse número dá para dividir. Então eu consigo saber que se eu pegar aquele número e eu dividir em partes iguais de 2, ou de 5, ou de 10, se vai ter resto ou não, tá? Então o critério de divisibilidade é muito importante para isso, tá? Então olha só. Uma indústria de materiais plásticos produziu 1.359.478 bolinhas coloridas e pretende dividir igualmente essa quantidade entre duas filiais para que elas vendam o produto. Mas será que o número 1.359.478 é divisível por 2? Será que essa indústria ela consegue dividir essa quantidade de produtos entre essas duas filiais e não vai sobrar nada? Será que essa quantidade, na hora que ela for dividida, ela vai ser dividida igualmente? As duas filiais vão receber a mesma quantidade? Então, por isso que é importante a gente saber o critério de divisibilidade. Olha lá, um número ele é divisível por 2 quando ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, quando ele for par. Então, um número para dividir em 2, pensa assim, gente, o que é o 2? 2 é um par, né? É um parzinho. Quando que a gente sabe que um número é par? Porque se eu pegar ele e for fazendo parzinho, né? Então, assim, ó, por exemplo, 4. Como que eu sei que 4 é par? Eu tenho aqui, ó, 2, 3, 4. Eu consigo fazer parzinho aqui, ó. Faz um parzinho, não sobrou nada, ele é par. E o número 7? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer parzinho, ó. Fiz um parzinho, fiz um parzinho, fiz um parzinho, sobrou. Então, esse número aqui não é par, tá bom? Sobrou ali. Então, quando que um número ele é par? Quando ele termina em. Esse termina, você entende que é o número que vai o algarismo que fica na casa das unidades, tá? Então você vai olhar aquele algarismo que está na casa das unidades simples. Se ele for 0, 2, 4, 6 ou 8, significa que ele é um número par. Então olha ali o valor. 1.359.478 bolinhas. Você vai olhar a casa das unidades. Aqui, ó. Qual é o valor que tá ali? 8. 8 é um número par? É. Significa que esse número todinho aqui, ó, é par. Significa que ele pode ser dividido em duas partes iguais, que não vai ter resto, tá? Então, aqui, ó. Como 1.359.478 termina em 8, ele é um número par. Portanto, é divisível por 2 e a indústria poderá dividir a quantidade de bolinhas entre essas duas filiais. Tá bom? Foi o que eu falei. 5.483. Olha lá, gente. A casa das unidades. O algarismo que está na casa das unidades. É o 3. 3, olha lá. 1, 2, 3. Faz um parzinho, sobrou. Sobrou, ele é ímpar. Não é par, ele é ímpar. Então, esse número todo, 5.483, não é divisível por 2, tá? Porque ele termina em 3 e o 3 não é par. Então, para ser divisível por 2, o número tem que ser par. Como que eu sei que o número é par? Eu olho se o algarismo que está na casa das unidades simples, se é 0, 2, 4, 6 ou 8, tá bom?
Então, esse daqui é o critério de divisibilidade por 2. Então, eu posso dividir por 2 só olhando esse algarismo que está na casa das unidades. E eu sei se vai sobrar ou não, vai ter resto ou não. Divisibilidade por 5. Um número natural é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou em 5. Só isso, tá bom? Então, olha lá. Esse termina também, você vai olhar a casa das unidades. Por exemplo, aqui, ó, 5.483. Termina com 0? Não. Termina com 5? Não. Então, eu não posso pegar 5.483 e fazer, pensa assim, em montinhos, 5 montinhos, ou eu não posso dividir de 5 em 5, tá? Porque vai ter resto, tá bom? Então, aqui. 42.020 é divisível por 5. Por que que ele é divisível por 5? Porque ele termina em 0. Ó, o algarismo que está na casa das unidades é 0, então ele é divisível por 5. 6.045 é divisível por 5. Por quê? Porque ele termina em 5. Então, significa que eu posso pegar o 6.045 e fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Eu posso ir fazendo essa divisão aqui, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Não vou fazer isso porque até 6.000, né? Mas eu posso, na hora que eu terminar isso daqui, a gente vai ter conjuntos com a mesma quantidade de elementos, tá? Aqui, ó, vai estar os grupinhos aqui com a mesma quantidade, não vai ter resto. 21.237, olha aqui, pessoal, casa das unidades é 7, não é nem 0 e nem 5. Então, significa que esse número não é divisível por 5. Por quê? Porque ele não termina em 0 ou em 5, tá bom? A divisibilidade por 10. Ó, divisibilidade por 10. Um número, ele é divisível por 10 quando terminar em 0. Só isso, tá? Então, 8.360 é divisível por 10. Legal? 11.500 é divisível por 10. Também por quê? Porque na casa das unidades a gente tem um algarismo 0. Ele termina em 0, olha só, 0, 0. Então, esse número é divisível por 10. 4.203 não é divisível por 10, por quê? Porque ele não termina em 0. Realmente, ele termina em 3. O que significa isso? Significa que, se eu pegar, vou pegar aqui outra cor, 4.203, sei lá, unidades de um determinado produto, se eu quiser fazer 10 montinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peraí, ó. Ele faz essas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos supor que eu tenha R$4.203. E vamos supor que eu queira distribuir entre 10 pessoas, mas eu não quero deixar centavos. Tem que ser notinha ou no máximo uma moeda de R$1, mas eu não quero dar centavos, tá? Porque se puder dar centavos, aí aqui vai dar certo. Mas vamos pensar que eu só quero dar valor inteiro. E aí eu vou distribuir esse valor entre 10 pessoas. Se eu distribuir esse valor entre 10 pessoas, elas vão receber a mesma quantidade e vai sobrar alguma coisa ou não vai sobrar nada? Então, como eu sei que 4.203 não termina em 0, né? Eu estou dividindo entre 10 pessoas, então significa que eu não vou conseguir dividir de uma forma que não tenha resto. Vai ter resto, tá? Então, o 4.203, ele não dá para dividir por 10 sem deixar resto, né? Eu vou dividir, eu consigo dividir, mas vai sobrar um restinho aí, tá bom? Já se fosse, se fosse 4.200, será que dava para dividir por 10? Dava. Se tivesse 4.200, eu conseguia dividir por 10 e aí não ia sobrar resto, tá bom?
Não ia sobrar resto, né? Não ia ter resto. Tá bom, pessoal? Por quê? Porque 4.200 termina com 0. E aí, para saber se o número dá para dividir por 10, ele tem que terminar em 0. Apenas isso. Então, isso daqui ó, são os critérios de divisibilidade. Por 2, por 5 e por 10. O 2 tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. O 5 tem que terminar em 5 ou em 0. E por 10 tem que terminar em 0. Atividades. Pense e responda. Letra A. Todo número divisível por 10 é divisível por 5? Então, vamos lá. Um número para ser divisível por 10, ele tem que terminar em 0. Um número para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 5 ou em 0. Então, sim, todo número que eu consigo dividir por 10, eu consigo dividir por 5. Então, aqui sim. Mas, pensa bem, nem todo número que eu consigo dividir por 5, eu consigo dividir por 10. Por quê? Por exemplo, 4.205. Eu consigo dividir por 5? Então, eu olho aqui, ó, casa das unidades. Eu consigo, termina em 5, então eu consigo. Mas eu consigo dividir por 10? Não, porque ele não termina em 0. Tá bom? Então, o que é divisível por 10, dá para dividir por 5. Mas o contrário, aí não, tá? O que há em comum entre os números divisíveis por 2? Então, acabamos de ver. O número que dá para dividir por 2 é o número que termina, então, é plural, terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Os números divisíveis por 5 terminam em 0 ou 5. E os números divisíveis por 10 terminam em 0, tá? Então, essas aqui são o que a gente vê em comum desses números, é isso, né? Ou seja, se um número termina em 0, olha só, ele pode ser divisível por 10, por 5 ou por 2, né? Se o número termina em 5, ele só, até aqui, né, dos que a gente tá vendo, só dá para dividir por 5. Se o número termina em 2, só dá para dividir por 2. Por aí vai. Desses critérios que a gente está vendo, tá, gente? Depois a gente vai ver mais. 2. Considere os números. Então, a gente tem aqui, ó, 3.465, 5.648, 5.000, 6.120, 6.500, 8.000 e 8.976. Então, tá, temos eles aqui. Diga quais deles são divisíveis por. Então, por 2. Eu vou fazer aqui na frente, porque acho que eu vou ter mais espaço, tá? Quais desses números são divisíveis por 2? Então, você vai olhar um por um. 3.465 dá para dividir por 2? Termina em 5. Então, não dá para dividir por 2. 5.648 dá para dividir por 2? Ele termina em 8. Então, significa que dá para dividir por 2, sim. 5.648 dá para dividir por 2. 5.000 termina em 0. 0, então ele é par, dá para dividir por 2. 6.120 termina em 0. 0 é par, também dá para dividir por 2. 6.120. 6.500 termina em 0. Então, dá para dividir por 2, ele é par. 8.000 termina em 0 também. É par, dá para dividir por 2. 8.976 termina em 6. Termina em 6 é par, também dá para dividir por 2. 8.976. Beleza? Letra B. Quais desses números eles são divisíveis por 5? Então, vamos lá. Por 5. 3.465, ó, termina em 5. Então, dá para dividir por 5, porque para dividir por 5 tem que terminar em 0 ou 5. Então, 3.465. 5.648. Não dá. 5.000, termina em 0.
Então, dá 6.120, termina em 0. Então, dá também 6.120. 6.500, termina em 0. Dá 8.000, termina em 0. Também dá para dividir por 5. 8.976. Não, esse termina em 6. Não dá para dividir por 5, né? Porque por 5 tem que terminar em 0 ou 5. E a letra C. Vou fazer aqui na frente. Quais deles são divisíveis por 10? Então, vamos lá. Para ser divisível por 10, tem que terminar em 0. Então, vamos ver quais são os números que terminam em 0. 3.465. Não. 5.648. Também não. Termina em 8. 5.000. 5.000 termina em 0. Então, dá para dividir por 10. 6.120 termina em 0, dá para dividir por 10. 6.500 também termina em 0, dá para dividir por 10. 8.000 termina em 0, dá para dividir por 10. 8.976, esquece, termina em 6, não dá, tá? Então, aqui estão os números, né? Na letra A, que dá para dividir por 2, na letra B, que dá para dividir por 5, sem deixar resto, e na letra C, que dá para dividir por 10, sem deixar resto, tá bom? Então, tá aqui. Na 3. Em que algarismos terminam os resultados da tabuada do 5? Então, pensa lá, a tabuada do 5 é aquela fácil, hein? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, por aí vai. Esses números que eu acabei de falar, eles terminam em qual valor? Eles terminam em 5, 10, 15, 20, 25, 30. Tá terminando em 0 ou 5. Na verdade, começaria no 0, né? 0, 5, 10, 15, né? 20, 25. Então, eles terminam em... Terminam em 0 ou 5. Por quê, gente? Porque são números que são, eles são múltiplos do 5, logo eles podem ser divididos por 5 sem deixar resto. 4. Sobre o número 4.680, responda. Ele é divisível por 5? Então, ó, em que algarismo ele termina? Ele termina em 0. Ele é divisível por 5? Sim. Então, sim, termina em 0. Ele é divisível por 2? Então, vamos lá, ó, termina em 0. Então, sim, ele é divisível por 2. Ele é divisível por 2 porque é par. Ele termina em 0, ele é par. Todo número que é divisível por 2 e também por 5, ele é divisível por... Então, vamos lá. Vamos lembrar. Qual é o critério para que um número seja divisível por 2? Então, para ser divisível por 2, ó, divisível por 2. Aí, é tão ruim que deixa eu arrumar. Divisível por 2. Termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Divisível por 5. Divisível por 5. Termina em 0 ou 5. Então, olha só, se o número ele é divisível por 2 e divisível por 5, então vamos lá, vamos ver o que eles têm que ter em comum para ser divisível por 2 e divisível por 5 ao mesmo tempo. Então, para ser divisível por 2, 0, 2, 4, 6 ou 8, tem que terminar. Para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5. Então, o que eles têm em comum? O número ser divisível por 2 e por 5 ao mesmo tempo, eles têm em comum que eles terminam em 0.
Por quê? Um número que termina em 2 não dá para dividir por 5. Um número que termina em 4 não dá para dividir por 5. Um número que termina em 6 também não dá para dividir por 5. Um número que termina em 8 não dá para dividir por 5. Um número que termina em 5 não dá para dividir por 2. Mas um número que termina em 0, ele dá para dividir por 2 e dá para dividir por 5. Só que o número que ele termina em 0, além de ser divisível por 2 e por 5, ele também é divisível por 10. Certo? Essa daqui é a resposta. Vou diminuir aqui um pouquinho para vocês verem. Tá, ó. Aqui, ó, ali nem precisa, mas tem as respostinhas aqui, que foi a explicação. Tá certo? Pessoal, qualquer dúvida, perguntem. Espero que tenha ajudado. Tá bom? Tchau, tchau.